Los Angeles Clippers, líder da porra toda. James Harden finalmente fazendo um grande jogo. Dallas Mavericks. I've heard there was a secret chord. Hallelujah. Mavs tá on fire. Luka Doncic tá fazendo tudo que a gente gostaria que ele estivesse fazendo. E também um pouco de seriedade, a gente vai falar também do caso Dwight Howard. Você deve estar achando estranho dessa vez. Quem tá começando o podcast não é o Heitor, na verdade sou eu, Felipe Haguerrara, Felipe Juan. Mas não se preocupem, o Heitor está aqui conosco. Fala aí, Heitor. E aí, Felipe, tudo tranquilo? A gente resolveu fazer essa invertidinha aí para começar, né? Colocar um pouco de diferença, um pouco de um novo spin no nosso podcast, que provavelmente não vai durar mais do que esse episódio. É basicamente isso, né, Felipe? Tamo aqui, né? Tamo aqui. Finalmente. E aí, Heitor, o que você tá achando aí? Cara, finalmente a gente vai falar num episódio do Luka Doncic, do Dallas Mavericks, sem alguém suspeitar de que a gente tava forçando a barra. Com certeza. E eu acho que, assim, uma pessoa sã que acompanha, que vê toda a narrativa e tudo que o Luka Doncic já tava fazendo, já não acharia que a gente tava forçando. Só que agora, pelo menos, a gente tem um suporte estatístico aí, suporte de resultados muito melhor, né? É que tem aquilo, né? O Luka Doncic pode massacrar o Houston Rockets como tá massacrando agora, pode massacrar todos os times da NBA, jogar bem contra o Golden State Warriors, joga com todo mundo, mas, cara, ele nunca jogou contra Duke, né, cara? Vamos conver. Nunca jogou contra o Mizzou, né? É isso que faz falta, é isso que prova um grande jogador. Você viu que no começo eu falei um trecho de uma música aí, a gente falou de Hallelujah, que foi um vídeo sensacional que o The Ringer fez, adaptando a música Hallelujah do Leonard Cohen, que, assim, ficou brilhante e a gente recomenda todo mundo ver isso aí, procura no Twitter, no YouTube aí, Hallelujah, que vocês vão achar. É basicamente isso. Mas, Felipe, eu tenho uma pergunta pra você, antes do quadro de perguntas pro Felipe. O que a pessoa que tá ouvindo esse podcast nesse momento precisa saber agora? Agora, nesse momento que a gente tá gravando... Mentira. Então, aqueles recadinhos básicos que a gente sempre fala, né, para acompanhar o nosso podcast aí, não só o podcast, todos os conteúdos que a gente produz, mas principalmente, já que a gente está falando dessa nossa mídia nova, que a gente está tentando manter uma periodicidade, acompanhe o nosso podcast aí em todas as plataformas, em todos os lugares que a gente produz. Então, se você está assistindo aí no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa os comentários, as perguntas, tudo que vocês tiverem que a gente vai responder aí. E também acompanhe em todos os agregadores que você quiser. Tá no iTunes, tá no Google, tá no Spotify, tá no Anchor, tá no Castbox, tá em qualquer agregador aí que você tiver vontade. Então, deixa a sua nota, deixa a sua avaliação aí, que isso é importante pra caramba pra gente conseguir crescer. É isso aí. Apoie o seu podcast de basquete segundo preferido, porque a gente sabe que ainda não somos o primeiro para quase ninguém. Nem o meu. Nem o meu podcast de basquete preferido. Brincadeira. Eu diria que é isso, porque eu tenho que vender a ideia que se a gente gosta, você também pode gostar. Bom, Felipe, pode rodar a vinheta agora? Rodar a vinheta pro quadro mais esperado desse podcast. Posso rodar a vinheta? Roda a vinheta que eu também tô ansioso para ver essa vinheta nova. Perguntas pro Felipe! Yeah! É isso aí. A gente recebeu do nosso amigo Sérgio Malandro essa vinheta, nova vinheta pro quadro Perguntas pro Felipe. E é isso. Bom, e agora que você sabe, né? O quadro Perguntas pro Felipe, para explicar para quem não tá entendendo, eu vou ler perguntas para quem? Pro Felipe responder. É exatamente isso. Isso aí, Felipe, sou eu. E eu sou o cara que lê as perguntas pro Felipe responder. A primeira pergunta que mandaram pra gente, Felipe. Deixa eu achar a primeira pergunta aqui. O que vocês acham do Embiid? O Luiz Royal perguntou pra gente nos comentários do vídeo. O que você acha do Embiid? Eu não sei se ele já chegou a dar uma olhada em como a gente falou ultimamente do Embiid, né?
O Embiid, ele é um cara que, assim, a gente sabe da qualidade dele, a gente sabe que ele é o tipo de jogador que, com uma temporada saudável e o time ganhando, é um cara que pode estar muito bem numa briga de MVP, acabar num top 3. Ainda para hoje seria difícil, né? Mas a gente tem aquela ressalva de que no começo do Embiid, até antes de ele entrar, né, ele era um dos nossos jogadores favoritos porque ele era muito zoeiro. Só que aí isso começou a pegar um pouco mal, as piadas dele começaram a ficar de mau gosto, ele começou a virar um cara meio, como posso falar, meio cheio de si, né? Então, aquele negócio, a gente reconhece a qualidade do Embiid, sabe que ele é hoje um dos principais jogadores da liga, e são poucos os jogadores que a gente pode falar que tem tanta qualidade sendo um pivô, né? Podendo fazer tantas funções dentro de quadra sendo um big man. Mas a gente tá um pouco de saco cheio do Embiid, né? É aquele negócio, né? Quando você vê um cara que só fala, só fala, só fala, você fica feliz quando ele se fode, né? Exatamente. Mas ele também tá muito bem, né? Eu acho que ele tá em terceiro na corrida do MVP do site da NBA, não tá? Alguma coisa do tipo, né? Ele tá bem pra caramba. Vamos conferir isso agora. Aqui a gente faz ao vivo. Falando do Embiid também, eu reconheço a mesma coisa que o Felipe falou. Eu gostava muito do Embiid antes de ele entrar. Muito, muito. Porque, primeiro, a gente não tá acostumado com um jogador big man como ele. E, da mesma forma, também a gente não. A gente gostava desse negócio um pouco diferente, porque às vezes a gente falava que a liga tava meio chata, sabe? Tipo, a gente gosta do trash talk. Só que o trash talk tem que acontecer quando, Felipe? Quando tem que acontecer o trash talk? Quando você se garante, né? É, tem essa questão de parece que ele já acha que ele é o jogador que a gente espera ele virar daqui 2, 3 anos, sabe? Ainda falta bastante coisa para ele conquistar na liga. Ele ainda é um jogador de um time que ainda não conseguiu alcançar o seu auge, né? Exatamente. Então, o Joel Embiid, segundo o Key MVP Letter da quarta semana, que saiu no dia 23, o Joel Embiid está em terceiro. Nessa temporada ele está com 28,1 pontos, 13,2 rebotes, 3,4 assistências e 2,1 tocos por jogo, Felipe. É, merecido, né? O que a gente tá falando, por mais que a gente tenha essas ressalvas, são mais algumas críticas pessoais sobre ele mesmo, não tanto quanto ao jogo, a gente entende ao mesmo tempo que ele está sendo o principal jogador de um dos melhores times da conferência dele, né? É E um exato. time que hoje tá num momento bom desde a troca com a chegada do Jimmy Butler, né? E isso é a pergunta do Brian Monteiro. Brian Monteiro, um abraço para você. Você sempre dá audiência para os nossos vídeos. Abração, um dos nossos ouvintes e nossos telespectadores assíduos. Ele pergunta: vocês acham que o Sixers com o Butler vai para frente? É, o que a gente tá vendo do Jimmy Butler nesses primeiros momentos é o motivo pelo qual eles quiseram fazer essa aposta, né? Que por mais que ele seja um jogador difícil de grupo e de vestiário, eles estavam apostando nesse talento dele de decidir jogos. E ele tem demonstrado isso, tem demonstrado com resultados, né? O Sixers está numa sequência boa de jogos aí, perdeu, se eu não me engano, a penúltima partida só pro Cleveland, mas a sequência de jogos do, do Phila tá bem consistente. O Jimmy Butler tá contribuindo muito, né? Exatamente isso. Ele tá realmente muito bom, o Jimmy Butler. E tipo, cara, a gente contestou um pouco essa troca de certa forma, mas o Jimmy Butler é muito bom, ele é um dos melhores. Se ele tá escalado como shooting guard, ele é um dos melhores shooting guards da NBA. Se ele está escalado como small forward, ele é um dos melhores small forwards da NBA. Ele é muito bom mesmo. É, e eles pegaram o cara certo para um time que tá almejando um voo maior, né, nos playoffs. Ele é um É o que cara que tinha pode naquele decidir um momento, jogo, né? É a melhor oportunidade do mercado naquele momento. com certeza. Bom, o SCP Jefim vai fazer uma pergunta para você, Felipe. Fala, Obviamente. Jefinho. Para quem seria a pergunta se o quadro é o Pergunte ao Felipe? El Diablo.
Felipe comentou sobre o Rose, que encantou em sua temporada como MVP. Sobre isso, eu gostaria de perguntar: na atual NBA, ser MVP na temporada regular tem alguma importância? Vários jogadores jogam a temporada regular, mas já estamos pensando nos playoffs. É um questionamento interessante, né, Felipe? É um questionamento bacana. Tipo, a gente vê que talvez tenha essa noção muito pelos principais times assim, em questão de competitividade, né? Os times que acabaram no topo das últimas temporadas são times com seus grandes jogadores parecendo nitidamente mais focados nos playoffs. Foi mais ou menos isso com o Golden State Warriors, depois que o Curry cessou nos MVPs dele, foi isso com o Cleveland Cavaliers, com o LeBron James. Mas eu acho que a importância continua a mesma, dependendo da narrativa do MVP, né? Porque a gente viu que há 2 temporadas atrás, toda a narrativa que envolveu o Russell Westbrook, a gente viu que o prêmio de MVP teve uma importância tremenda naquela temporada. Na última temporada já não teve nem tanto, mas ainda foi bastante importante porque finalmente premiou James Harden, que bateu na trave tantas vezes e em anos que ele talvez merecesse mais do que os caras que ganharam, né? Então o prêmio tem sua importância, mas vendo, por exemplo, os jogadores que estão na briga por hoje, são mais caras que estão buscando seu primeiro MVP, jogadores mais jovens ou estrelas que estão buscando alguma premiação individual para adicionar no currículo. Então, eu acho que cria um pouco essa ilusão de que o MVP, pelo menos nesse ano, não está sendo tão importante, né? Então, eu acho que ele pergunta isso porque é um sentimento até que eu tenho, que por mais que algum jogador seja eleito MVP, vai passar a impressão de que ele não é o melhor jogador da temporada naquele momento, sabe? Sim. E isso é muito efeito das últimas 3 temporadas. Parece que tanto se LeBron James, quanto Kevin Durant, quanto Stephen Curry, se quisesse se esforçar um pouco mais na temporada regular, poderiam ser MVPs. Não, faz sentido, é um questionamento importante mesmo. Mas eu acho interessante. Eu acho que com o passar do tempo, quando a dinastia do Golden State Warriors, com a certeza deles serem campeões, começarem a dar uma queda, vai acontecer do MVP ter um brilho maior para essa temporada. Eu acho que é isso. Conforme talvez surgir também alguma nova rivalidade, alguns jovens jogadores aí conseguindo o prêmio, talvez também volte a ser. A NBA está tentando colocar mais evidência nesses prêmios, né? Com aqueles grandes Exatamente. eventos de agora, mas. Bom, agora a gente tem a pergunta do Nicolas Dias Araújo. Ele fala: no momento, em qual equipe da NBA Luka Doncic se encaixaria melhor? Caso ele não fique no Mavis, que clube poderia tornar uma grande estrela da NBA? Olha, eu vou me adiantar no Felipe nessa, como sempre. Falando de Doncic, eu gosto de falar Doncic. Pra mim, o Doncic, a gente já pode falar nesse momento que ele é uma estrela na NBA. Pode não ser uma grande estrela. E eu acho que a gente não precisa pensar nele fora do Mavis. A gente tem que torcer pro Doncic ficar no Mavis e ser o substituto do Dirk, que eu acho que o Mavis é um dos times que ele se encaixaria melhor. São poucos times que talvez ele se encaixasse melhor do que o Mavis. O que você acha, Felipe? Não, eu concordo, até porque, se a gente pensasse, quisesse tentar pensar em outros times, o melhor encaixe para o Doncic num momento como esse é numa franquia que está buscando reestruturação, e não necessariamente num time que está buscando título, né? Porque isso daí meio que obrigaria a comer alguns minutos dele, sendo que ele ainda é um cara jovem, ainda tem alguma propensão a errar alguns passos, tomar algumas decisões erradas. Então, para mim, eu acho que, assim, por toda a história, até pelo legado recente que vai ser a aposentadoria do Dirk Nowitzki, né? Para mim, o Doncic está no lugar perfeito. Ele não poderia estar num lugar melhor. Eu E, concordo em gênero legal com você. E ele já é uma e estrela, algumas Felipe? Para mim é o que você falou, ele não é uma grande estrela, não é uma super estrela, mas
Eu já vejo ele pela maneira que ele está contribuindo e pela maturidade do jogo dele em relação a grande parte dos rookies. Para mim, ele é uma estrela. Eu acho que, pra quem não sabe, a gente não é, tipo, a gente não acompanha a NBA há tanto tempo assim. Mas a gente pesquisa sobre a NBA, né? A gente quer saber muito. E poucas vezes a gente viu um rookie tendo uma temporada tão dominante quanto a do Doncic. Eu lembro, pelo que eu já vi, eu acho que o último foi o Blake Griffin, né, Felipe? Que teve uma temporada bem dominante assim logo de cara. É, E aí, esse eu vou pau fazer uma Black. pergunta que ele não fala, mas Doncic All-Star seria um absurdo? Aqui tem muito guard na frente dele ainda, né? É, ele tá sendo um forward, né? Tem que lembrar disso. Tá sendo É, escalado como forward. Bom, eu acho que eu diria assim. No Oeste é difícil. No Leste ele seria All-Star. então, eu acho que não é o momento ainda, pensando onde ele tá agora, mas também não acharia um absurdo, né? Eu não Mas acharia um acho que é absurdo muito também, cedo. não. Realmente, realmente. Bom, vamos seguir em frente que a gente ainda tem algumas perguntas para responder aqui. E são duas perguntas do Samurai Rockets. Primeiro é, por que o Jazz caiu tanto de produção? E o segundo é, com tantos times mostrando evolução, será que terá um campeão diferente no Oeste? E aí, Felipe, hein? Você acha que o Golden State Warriors não ganha no Oeste? Eu acho que ainda é difícil bater esse time, né? A Vale gente lembrar ainda que vai. eles estão brigando lá em cima, sem Stephen Curry e sem DeMarcus Cousins. E um bom tempo sem Draymond Green. Exatamente, então. E assim, aqui aquele negócio da briga ficou muito marcante, né? E tipo, o efeito pós-briga com algumas atuações ruins, uma sequência de derrotas. Mas ainda não dá pra. Eu ainda não vejo eles perdendo a conferência, não. É temporada regular só, mas conferência. E no caso Playoff. do Jazz, o que você acha que está acontecendo com o Jazz? Então, o Jazz, sinceramente, eu acho que o grande problema desse time é que eles não tiveram uma evolução ofensiva significante e o jogo defensivo deles, que é a marca registrada, que é um encaixe terrível com várias equipes aí, principalmente as que jogam nesses modelos de bola de três todo momento e pace bastante rápido, eu acho que o Jazz não está conseguindo emplacar a defesa que fez deles o grande time defensivo da temporada passada, né? Eu A acho que gente o tem Jazz um, também tem muito que. Ele depende muito de alguns jogadores. sim, com Principalmente certeza, dois caras, Donovan Mitchell e Rudy o Gobert. Rudy Gobert. O Donovan Mitchell não é mais uma novidade, então as pessoas conseguem, em teoria, dar uma, como que eu posso dizer? Dar uma mascarada nisso, tipo, já souberam marcar ele. Ele não é um cara que, tipo, ele é cheio de recursos, ele é muito bom pontuador, ele é muito bom no ataque, mas ele não tem tanto recurso assim, pelo menos na minha opinião. Então, ele é um jogo, ele precisa de um jogo muito bom para ele funcionar. E o Rudy Gobert não tá passando por uma fase muito maravilhosa, né? Então, é complicado. Sim. E o resto do time também, sim, eles têm um elenco bastante denso até, né? Só que a contribuição ofensiva é bastante limitada. Eles não têm mais a melhor defesa para compensar as deficiências do ataque. O ataque é um dos piores da liga hoje. Então, se eu não me engano, o net Exatamente. rating deles se eu não me engano, o net rating deles é negativo. Então, Chegou, caiu o Korver agora, né? Você viu isso? então, vi duas picks de segundo round aí, quase de graça por um dos melhores chutadores da história da liga. Sim. Eu acho que pode ser interessante, né? Porque ajuda, mas É, interessante e necessário, né? Os arremessos de três do Jazz estão bem pífios, na verdade. bem ruim, bem ruim. O único que remessa decentemente lá é o Joe Ingles. O Joe Ingles, jogador super subestimado, né? Assim ele é Uncle Timezão do Joe aí. Corona. Uncle Joe é um dos melhores role players aí da liga. É um dos caras que eu mais me divirto contratando no 2K, porque eu adoro ficar jogando a bola para aquele cutuzão que fica arremessando de longa distância. Bom, vamos continuar assim, né?
O Gustavo Rocha tem algumas perguntas. Quem seriam mais cotados para o MVP nesse ano? Sem Curry, o Golden State Warriors não é bom o suficiente? Draymond Green e Durant saem ambos ou só um deles? Qual seria? No desmanche do Wizards, é possível um tank para recuperarem a franquia? Rapaz, quanta pergunta, hein? Gustavo Rocha estava Rapaz, inspirado. a Falando gente do pediu pros caras fazer pergunta, o maluco soltou uma metralhadora aí. Felipe, quem são os mais cotados para o MVP esse ano? Vamos tentar responder ligeiramente, porque tem muita coisa boa para falar ainda nesse podcast. Você fique ligado aí. Quem são os mais cotados para o Exatamente. MVP esse ano? É o que eu falei, são caras mais jovens e que estão buscando suas primeiras condecorações, né? Então acho que o Antetokounmpo, o próprio Embiid vai ter uma regularidade nessa temporada, eu acredito e torço. Tem o Dame Dolla, Tem o Kawhi. tem o Kawhi também. Eu coloco também o Curry, né? O Curry e o LeBron. Esses são os da mais da velha escola, talvez, que podem ganhar. Assim, são os caras aí que já ganharam, né? Que podem fazer diferença. Eu acho que é isso. Bom, vamos para outra pergunta, então, hein? A outra pergunta ele fala: sem Curry, Golden State Warriors não é bom o suficiente? Não é que não é bom o suficiente, só não é tão bom quanto o teu Curry, como seria, na verdade, com qualquer outra equipe, né? Porque o Curry não estava só sendo, até o momento da lesão dele, ele não estava só sendo o melhor jogador do Warriors, ele estava sendo o melhor jogador da liga. Então, Exatamente. essa é a diferença que ele fez quando saiu do elenco, né? E eu acho que é isso mesmo. E querendo ou não, o Curry é a cara desse time, né? Sem o Curry, o Golden State Warriors é menos Golden State Warriors do que sem qualquer outro jogador. Exatamente. Bom, vamos para mais uma pergunta que ele falou aqui. Draymond Green e Durant saem ambos da temporada ou só um deles? Quem você acha? Você acha que saiu os dois ou sai só um deles? E se sai um deles, Não, acho que quem sai? se alguém for sair, eu acho que sai só um, né? Porque perder dois jogadores importantíssimos assim, eu acho que o GM é Bob Myers Eu acho que é o Bobby Myers. Bob Myers do Golden State Warriors, eu acho que ele vai tirar um rim na hora e dar pro cara pra ele ficar, sabe? Eu É, eu acho que acho vai. que. E se fosse sair, eu acho que é o Duran, né? O Duran é que tá mais aparentando pra sair. O Green tem uma história no Warriors, né? Ele é um jogador que com certeza vai ter uniforme aposentado, sabe? Então, é, a É, os corda dois vão ter o bem. uniforme aposentado, né? Sim, sim, é que o Green tem aquele fator torcida, tem o fator do tanto tempo que ele tá ali, o como ele é o líder tático e espiritual desse time, né? Então ele chega a ser mais importante que o Duran em momentos de decisão, às vezes. É, eu concordo com você. E aí no desmanche do Wizards é possível um tank pra recuperar a franquia? Ah, eu acho que sim, né? Né? Eu acho que não é nem Acho que tá. recuperar, né? Porque o Wizards nunca foi tão grandioso assim, mas acho que sim, né, Felipe? Sim, galera pensa em recuperar porque o Wizards, por mais que nunca tenha feito nada excepcional, tava lá, tipo, pegando quarta seed, terceira seed, essas coisas. Mas, não, esse time tem que implodir, os caras têm que buscar uma nova identidade. Com o All Bill já era. É isso. Bom, o Lucas Santos pergunta: o que vocês acham da campanha do OKC pós-04? Eu acho muito boa, com uma defesa muito acertada, Lucas. E você, Felipe, o que você acha? Eu acho que o mais engraçado disso tudo é, tipo, o quanto parte dessa melhora veio depois do Russell Westbrook quando deu uma sentada fora, né? Chegou, o Dennis Schroeder entrou mais, tá participando mais do jogo. E tem também o fator Paul George, que o Paul George tá jogando muito esse ano. Tá jogando fino, hein, Felipe? Nossa senhora. Eu acho que é um dos grandes candidatos para defensor do ano, hein? Nossa senhora. Fácil, fácil. Ele tá jogando muito, e ele tá fazendo tudo bem pro time. Eu amo o Paul George. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos ver agora também tem o Iago Coelho tá perguntando por que as franquias Contender estão com tantas dificuldades para se estabelecer nesse início de temporada. Quer responder, Felipe? Tem alguma resposta aí de pronta mão já? É porque os outros times melhoraram. É basicamente isso.
Então, é algo que a gente vem repetindo, né? Os outros times melhoraram, a liga evoluiu, tipo, o que era novo há 1, 2 temporadas atrás, que fez desses times contenders, não é mais novo, porque as franquias medianas e fracas estão usando também. Então, É, basicamente isso, não tem muito segredo. Agora o Bruno Limes pergunta: quando que o Trey Burke vai entrar na briga de MVP? Ei, rapaz, no dia de São Nunca, dia 31 de ela fevereiro. Ele também é, falou que o homem mais bonito é o Zaza Pachulia. Eu acho que o Bruno Limes ele gosta de uma zoeirinha. não, nessa eu acho que ele tá certo. Zaza Pachulia, Zaza Pachulia no mundo do boxe é Realmente. um Bom, príncipe. o Nelson Estrela, vulgo Nelson Star, pergunta: vocês acreditam que terá Big Three no Lakers e que vão ganhar títulos? Rapaz, o conceito tem tanto jogador bom na NBA que eu acho que é fácil conseguir o Big Three em qualquer elenco, né? Aí a próxima free agency vai ter muito jogador bom pra gastar uma grana aí. E é aquele E coisa, se eles conseguirem um jogador bom e um jogador mediano, batata, vai ser Big Three. Pode chegar, sei lá, o exa- Eric Bledsoe e o Jimmy Butler, supondo. Vamos falar que é um Big Three. Pode apostar nisso. com certeza, né? E a chance de juntar talento em volta do LeBron James no Lakers com o Magic Johnson GM, aliás, com o É Magic grande. Johnson presidente, né? É É muito grande. É grandíssimo. muito grande. Quais jogadores que vão estar free agent? Holly. Holly perguntou. A, a gente vai falar para você, Holly, em algum vídeo recente. A gente tá pensando em preparar um vídeo sobre a free agency do ano que vem que vai ser recheada. Fábio Vieira pergunta: quem vai MVP? Nunca sabe, Quem, né? quem vai ser o Fábio. MVP? Ele falou: quem vai MVP? Quem vai MVP? Quem Nunca sabe sabe, né? os planetas se alinhem aí na forma Futuro a Deus ideal. pertence, né, Felipe? Futuro a Deus pertence. E agora a gente, vamos ver, tem mais uma pergunta. Eu acho que é a pergunta do Brian Monteiro, falando sobre o Kemba. O Kemba consegue levar o Hornets para os playoffs? Acho que sim. Do jeito que tá Não, para os aparecendo, tá playoffs, conseguindo. sim. Eu acho que sim. Para os playoffs, sim. E se a gente tá falando de um jogador conseguir carregar outro time, a gente pode falar agora de um jogador que tá muito bem e não tá conseguindo carregar o time. É o senhor James Harden. James Harden começou a jogar muito, né, cara? Mas o Houston não vai de jeito nenhum, né, Felipe? Nada, 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 nada e nada. É, De tipo, natação. e é engraçado que ele tá tendo uma temporada agora, depois de um tempo, ele tá tendo até uma temporada de MVP. Só que o time tá muito ruim. O interessante é que, tipo, falaram que o Carmelo ia sair, que todos os problemas iam resolver. Cara, continua na mesma droga. O time do Houston é uma grande decepção. Exatamente. Tem alguns problemazinhos aí, regulares, com lesõezinhas, mas esse time aí, cara, eu sinceramente não sei. Eu entenderia eles, tipo, caírem um pouco de produção. Como a gente falou, os outros times estão melhores. Faria sentido o Houston, por exemplo, não. Faria um pouco de sentido o Houston não ficar lá em primeiro, segundo lugar. Agora, tá tão mal quanto tá hoje. Porque, pra lembrar, o Houston, em muitos momentos, ele tá ficando até fora dos playoffs. E é o time que tem o melhor backcourt da liga. Pelo menos tinha, né? No momento ele Sim, tá ficando. Ele é o antepenúltimo da NBA. Tudo bem que o West tá muito disputado e tal, mas ele tá meio mal, né, Felipe? sim, sim. Pelo fato do leste estar disputado, tipo, a gente ainda vê boas chances dele se recuperarem. Existe esse espaço. Agora, se continuar do jeito que tá, meu companheiro. Rapaz, a gente vai ver Foi, um foi só o Houston. falar. Foi só eu falar naquele dia lá que o Houston ia engatar uma sequência de vitórias e a gente Olha, até riu porque era uma série fácil de jogos relativamente, né? Contra rapaz, Detroit, contra Washington, o contra Houston tá Cleveland. tomando vareio até. Ele perdeu pro Cleveland, Felipe. É, Bom, acho que eu a gente acho tem que que, esquecer as apostas que a gente fez semana passada que a gente errou tudo, né? né, pifiamente, o que eu ziquei esse Houston não tá escrito, cara.
Eu acho É, que se a gente montasse um time aqui, nós dois, chamasse mais uns parça, o nosso objetivo na liga seria não perder pro Cleveland e teria grande chance da gente não perder. E os caras conseguem, sabe? a gente teria grande chance de ganhar do Houston. Do jeito que tá hoje. Bom, a gente tem. A gente já falou do Houston, não tem muito o que falar do Houston, né? O James Harden fez mais de 50 pontos, foi outro cara que fez mais de 50 pontos nessa temporada. E não adiantou muita coisa, né? Mas a gente tem mais coisas pra falar aqui, né, Felipe? Que mais que a gente vai falar? Vamos falar daquele assunto que a gente gosta de falar, que a gente já falou um pouco nesse início de episódio. Qual que é o assunto que a gente no podcast gosta mais de falar aqui? Aleluia, aleluia. Acabou? Assim, eu não vou cantar o logo inteiro, pelo amor de Deus. Pô, é muito bom, muito bom. O Mavis tá muito bem, né, Felipe? Puta merda, hein? Muito bem. Grande, grandíssima sequência do Mavis aí nos últimos jogos. Perdeu só uma, né, nos últimos, 10 jogos? 8, sei lá. Ah, cara, não importa. O Mavis tá muito bem, velho. Muito bem. É, Muito bem. uma derrota só nos últimos 7 jogos. Então, e tipo, a gente tinha a impressão que o time tava bem, só que não ia vingar nessa temporada. Mas, cara, eles podem acabar conseguindo playoff nessa temporada, hein? Sim, cara, e o mais incrível, tipo, que a gente tava falando, o impacto do Doncic na liga já, sabe? É, o que a reviravolta, por exemplo, se a gente pensasse, imagine que o Mavs não conseguiu draftar o Luka Doncic, como o Mavs estaria nessa temporada? Eu acredito firmemente que esse Mavs sem o Doncic estaria lá embaixo beijando o fundo da tabela junto com o Suns, que tá hoje no fundo do Oeste. É o Suns, é o Suns. É o Suns que tá no fundo do Oeste e nunca vai sair de lá, pelo que tudo indica. É, Time nojento nessa NBA. Puta que pariu, que time ruim. E, cara, eu vou falar algo que vão chamar eu de louco nesse momento. Mas eu acho que eu não vou estar sendo tão louco daqui 1 ou 2 meses. Eu não duvido do Luka Doncic conseguir uma vaga no All-Star Game, hein? ele tem muito. Ele tem um hype muito merecido, né, cara? Eu acho que poucos jogadores têm uma hype tão merecido quanto ele, né, cara? Exatamente. Não, se ele pegasse um All-Star Game logo nessa primeira temporada dele, seria a minha realização. Eu acho que a NBA poderia acabar aí, né? Nossa, pra mim a NBA podia acabar naquele step back dele. Pois é. Eu acho que ela só não poderia acabar ali porque a gente perderia os próximos step backs. Exatamente, nossa. Bom, a gente tem mais coisas pra falar aqui. Antes de falar do principal time da NBA, vamos falar de agora de um assunto sério, Felipe. A gente também pode ser sério. Caso Dwight Howard. Pra quem não sabe, Mazinha Lige, um autor de livros, começou revelando o caso que o Dwight Howard teve com ele quando eles foram namorados. Se conheceram numa festa, trocaram olhares, depois estavam trocando mensagens, depois estavam trocando nudes, depois conversavam todo dia. E a coisa foi evoluindo. O primeiro desentendimento teve quando o Dwight Howard não quis apresentar uma Zen Elite para a família dele. O segundo desentendimento veio quando ele descobriu que o Dwight Howard estava traindo ele em orgias desprotegidas, sem proteção. E, segundo as acusações dele, confrontou Dwight Howard e o Dwight Howard passou a acusar ele a partir desse momento. Então, acusando, ameaçando de morte, não só o Dwight Howard, toda a família dele. Toda a família dele, não. Todo o staff dele passou a ficar acusando ele, basicamente. E então o Dwight Howard foi ameaçando, até que o Mazinha Elige decidiu contar as autoridades e revelar isso no tweet com medo pela sua saúde, pela sua integridade. E foi basicamente isso que revelou. O que você achou desse caso, Felipe? Esse caso traz à tona muita coisa que a gente sabe que é
o comum, tanto no ambiente esportivo quanto numa visão mais expandida, né, como a sociedade num todo. E também revelou muito também de como a galera que cerca esse ambiente de NBA e de esporte trata um assunto tão sério e faz piadas, deslegitima uma acusação de violência, LGBTfobia, várias coisas desse tipo. É um caso, assim, que é lamentável e a gente espera todo tipo de punição possível para o Dwight Howard, sabe? E a gente não está falando de punição por parte da liga somente. Eu acho que é um momento importante em que a liga precisaria tomar um posicionamento, mas a gente sabe que nesses casos eles até dão uma cobertada, mas principalmente responder judicialmente, né? Dwight Howard, se for comprovado realmente que ele fez crime, e vale lembrar que o Mazinha Elige apresentou provas, apresentou ligações, apresentou DMs, que a gente sabe que pode ser forjado, todas essas provas, mas a gente sabe que para alguém se propor, se dispor a falar de um negócio desse, é porque normalmente é verdade, a mais probabilidade seja verdade, então tem que se tomar uma atitude. E o que eu fico triste é que a principal repercussão é o que você falou, de LGBTfobia. A principal repercussão na maioria dos lugares, principalmente se você olhar o Twitter, eram piadas sobre a possível orientação sexual do Dwight Howard. Não pelo fato dele ter sido um escroto, dele ter sido um criminoso, dele ter atentado contra a integridade física de uma pessoa. Nada disso. É pelo fato dele possivelmente ser gay. Isso é muito absurdo pra mim. Tipo, isso nunca tem que ser o principal do caso. A gente tem que condenar o que ele fez. Ele ser gay ou não ser gay não é um problema nunca isso. Só diz respeito a ele. É uma característica dele. Ele simplesmente gay. Qual que é o problema nisso? Por que a gente tem que fazer piada com isso? É um negócio muito sério que a gente também tem que se atentar com isso. E eu realmente espero que seja tomada uma punição, mas, Felipe, eu sou descrente quanto a isso. A NBA não pune. Ela sempre tenta acobertar os casos. Mesmo quando as pessoas são condenadas, elas são acobertadas. E por aí vai, né, Felipe? E essa é uma medida protetiva e que é uma bolha que cerca esses grandes ídolos e celebridades aí, né? Que ela, como a gente pode dizer, esses caras ficam blindados a punição de fato, né? Sobre qualquer tipo de crime que eles tenham cometido, né? Agora não falando só sobre o Dwight Howard, também não falando só sobre a NBA, né? Já que vários casos de violência, de estupro estão documentados aí sobre vários grandes atletas da história aí, e o que a gente viu no máximo foi esses caras continuando suas carreiras como se nada tivesse acontecido, né? Exatamente. É lamentável. Eu acho que é uma das piores facetas do esporte, porque esportistas podem tudo. Podem tudo. A gente fica com a noção de que a gente é menos cidadão do que qualquer esportista e qualquer astro. Bom, vamos falar de coisa boa, Felipe? Vamos saindo um pouco dessa parte ruim do esporte. Vamos falar de coisa boa, Felipe? TechPix? A TechPix é a melhor câmera do mundo. Eu tô tentando imitar a Iracy, só que a Iracy é do Top Term, né? Exatamente. Bom, vamos falar agora do melhor time da NBA, a melhor equipe de todos os tempos da NBA, uma equipe que está fazendo história, uma equipe que mudou a forma de se ver basquete. A gente sabe que antes de 2018 o basquete era uma coisa, e a partir de 2018, por causa dessa equipe, o basquete é outra. O Los Angeles Clippers é uma maravilha, né, Felipe? Que time maravilhoso. Realmente, Heitor, que é aquele time que dá gosto de ver porque fazem absolutamente tudo certo na cara. É um time muito certinho, né, Felipe? Muito certinho. Cara, não sei se vocês torcem para um time que não tem muitas perspectivas em algum campeonato, mas é a melhor coisa que existe, de longe, porque qualquer vitóriazinha você pode comemorar. Se ele perde, já era esperado.
E, cara, a gente tá tendo muito o que comemorar aqui em torce pro Clippers. Primeiro porque eu não achava que o time do Clippers ruim, eu nunca achei o time do Clippers ruim. Sempre achei que falta uma estrela, mas o time do Clippers não é ruim. Então, o que a gente acha é que o time é bom e tá muito melhor do que a gente imaginava. Eu não achava que o time seria um time de playoff. Seria um time pra brigar pela oitava vaga e olhe lá. Mas, cara, é o melhor time do Oeste, tá em primeiro lugar. Tem que aproveitar isso. E é engraçado que, pelo menos, tipo, a gente tem que dar os devidos créditos aos jogadores, ao Tobias, ao Lou Williams, ao Harrell, mas é engraçado ver que eu acho que um dos principais interruptores aí que fez esse time realmente virar um contender não foi a adição de um jogador espetacular, mas foram mudanças estruturais, né? Foi coisa de diretoria, foi a consultoria do Jerry West, que manja muito de basquete. Então, e o mais engraçado é que perdeu o Blake Griffin, perdeu o DeAndre Jordan, perdeu o Chris Paul e o time melhorou. Melhorou muito. Pensando na competição entre Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, no momento que o Clippers perdeu todas as estrelas e o Lakers ganhou a sua estrela maior, a maior estrela da NBA, todo mundo imaginou que fosse passar o Clippers. Mas não, o Clippers continua melhor nesse momento, Felipe. Melhor até do que antes. É É complicado, é um, complicado. um time incrivelmente denso, equilibrado, é o que a gente fala já há um bom tempo, né? Em todas as posições, incluindo os jogadores de rotação, tem jogadores muito competentes que com certeza estariam na rotação de qualquer outra equipe, sabe? Então, É complicado, várias cara, Clippers, mãos aí. Clippers é legal. E eu não acho que isso vai durar. Eu acho que o Clippers nem consegue mando de quadra no final dos playoffs, porque a gente sempre tem que duvidar das coisas quando coisas boas acontecem pro torcedor do Clippers. Ah, Então, sim, ainda tem mas, muito jogo aí para dar cagada, né? então, e a gente sabe que o Clippers gosta de fazer cagada, né? Mas enfim, tá interessante, né? Tá interessante, tá legal. Tá legal, tá legal. Felipe, a gente não tem mais assunto pra falar, né? Não, acho que a gente cobriu bastante coisa. Agora que o Denver voltou a vencer, eu não quero falar sobre eles, então. Bom, Felipe, então a gente já chega naquele momento, aquele momento gostoso, aquele momento esperado por todo mundo. Qual é o momento, Felipe? Você agora vai rodar a vinheta, Felipe. Você rodar a vinheta, nova vinheta. É, realmente, Heitor, chegou naquele grande momento, aquele momento que diretamente da cadeia a gente vai ter a nossa vinheta. Companheiros e companheiras, chegou a hora das previsões malucas. Muito bom, eu gostei dessa vinheta. Eu acho que o nosso ouvinte também gostou dessa vinheta. Felipe, Mano, a gente tá tentando lançar a nossa carreira de imitadores aí. Felipe. Que jogador vai ter o seu momento de ouro nessa semana? Que jogador vai ter um momento de ouro nessa semana? Eu quero apostar em alguém que talvez a gente não esteja vendo muita possibilidade aí, vai. A gente tá falando bastante do Doncic, então eu vou aproveitar e apostar em outro rookie. Que rookie? Eu vou apostar em Trae Young. Trae Young. Você é a única pessoa no Acho- mundo que aposta em Trae Young. Antes de você apostar no Trae Young, eu vou trazer um status que a ESPN faz. A ESPN faz o cálculo do Real Plus Minus. E no Real Plus Minus, sabe quem é o último colocado de todos os jogadores da NBA no Real Plus Minus? Vou falar primeiro defensivo. Quem é o último colocado no defensivo? Trae Young? Trae Young. No geral, quem é o último colocado no geral? Trae Young? Trae Young. Então, basicamente, o ataque do Trae Young, a defesa do Trae Young é tão bosta que nem o ataque dele, que a gente sabe que é razoavelmente bom, consegue fazer alguma coisa. Mas É, pode falar sua aposta, pode falar sua aposta agora. eu vi o coitadinho sendo com o Dwayne Wade colocando ele no post-up lá, empurrando ele para debaixo da tabela, deu até dó. Mas eu vou apostar num grande jogo aí do Trae Young. Ele vai fazer uma partida aí de 30 pontos, 10 assistências e nenhum turnover. Rapaz. Boa aposta, boa aposta. E eu aposto pra time, hein, Felipe? E a aposta pra time. Eu vou zicar o Clippers. Eu tô cansado dessa
palhaçada. Filho da Mentira. puta! Mentira, mas assim, a minha aposta então vai ser para o Toronto. Toronto tá difícil de perder, eles estão sempre engatando várias sequências de vitórias, então eu vou apostar que nas próximas 5 partidas o Toronto vai perder todas as 5. Eita, rapaz, essa foi uma aposta São até mais jogos. ousada contra o Trae Young, hein? O primeiro jogo é contra o Warriors, o segundo contra o Cavaliers, o terceiro contra Denver, o quarto contra a Filadélfia e o quinto contra o Brooklyn Nets. O Nets vai ganhar do Toronto, é isso que você tá falando pra gente aqui, né? Exatamente. Meu Deus, hein, Felipe? Eu Marque minhas espero palavras. Eu acho que você está criando uma crise diplomática entre Brasil e Canadá nesse momento, Felipe. Pode criar o que eles vão fazer? Eles vão me escrever uma cartinha de reclamação? Exatamente, eles vão chegar aí pra você e vai falar, seu bobalhão. Cai pra dentro, meu irmão. Bom, já que você falou Warriors, eu vou fazer a minha aposta para jogador. Olha, não sei se é uma aposta tão ousada, mas é um pouquinho ousada. É um pouquinho, eu reconheço que é um pouquinho ousada, Felipe. O que você acha que eu vou apostar, Felipe? Que o Duran e o Draymond Green vão sair na mão, finalmente. Porra, isso ia ser da hora, hein? Mas isso não é ousado porque isso é muito provável de acontecer. Bom, eu vou falar que o Damian Jones vai fazer 60 pontos na partida. Brincadeira, brincadeira, não é tão ousado assim também, não. Então, eu acho que você já tá usando umas drogas muito pesadas, Heitor. O Stephen Curry vai voltar nesse sábado contra o Detroit Pistons, no dia 1 de dezembro. Já chegou dezembro, inclusive, hein, Felipe? Olha só, o tempo voa. Tamo aí. Por isso, ele vai ter 2 jogos. 2 jogos? Ele vai ter 2 jogos para fazer, na soma desses 2 jogos, vai passar 80 pontos. Ou seja, se ele fizer 0 no primeiro e 80 no segundo. Vai passar, ainda não vai estar certo, porque ele vai passar de 80 pontos nesses 2 jogos. Ousado, hein? Ousado, hein? Ousado. Então, e pra time, quem que você vai zicar aí? Olha, quem que eu vou zicar, hein? Quem que eu vou zicar? Pra time, a gente falou do Utah hoje, então eu vou dizer que o Utah vai ganhar todos os jogos até a próxima quarta-feira. Não contando o jogo de hoje, mas os próximos. Uma aposta bem sem graça, porque pouca gente gosta do Utah, hein? Próxima quarta é o que? Dia 5? A próxima quarta é dia 5. Temos Charlotte, temos Miami e temos San Antonio Spurs. Não é muito difícil, digamos. Mas É possível, mas... Mas é o Utah, né? Exatamente. Bom, Felipe, essas são as minhas apostas. Então... O que você acha das minhas apostas, Felipe? Eu achei que elas fazem bastante sentido, Heitor. Eu tô confiando aí no seu taco. Eu acho que você vai acertar tudo nessa temporada, porque você hoje tá com uma estrela apontada pra você, cara. Eu acho que você vai fazer um golaço. Papai do céu apontou pra mim e disse: esse é o cara. Esse é o cara. É isso aí. Voltando aos tempos de Orkut aí. É isso aí. Bom, a gente pode partir encerrando. Uma coisa que a gente não falou, pergunte sempre. A gente gosta muito de responder as suas perguntas, hein? Pergunte sempre que a gente tá esperando, hein? Exatamente. Você vai fazer o encerramento? Eu faço. Pode fazer o encerramento, Felipe. Eu acho que hoje fica por você. Eu tô sentindo que vão sair belas palavras da sua boca para inspirar os ouvintes nessa semana que vem. Eu não sei se belas, mas como a gente abordou um tema sério aí no meio do nosso podcast aqui, a gente fez um vídeo que a gente abordou também nas nossas mídias sociais, a gente acha relevante, tipo, vocês reverem um pouco e fazerem esse espaço de autocrítica, porque o que a gente está apontando sobre essa questão de LGBTfobia, sobre todo o caso do Dwight Howard, é um momento, é algo importante para se reavaliar dentro de nós, porque eu sei que muitos podem pensar que eu que estou fazendo a piada que sou o problema e não o Dwight Howard que é o criminoso, mas quando a gente faz a piada, a gente se torna
propagadores desse problema, né? A gente propaga esse discurso e a gente, além de diminuir através do nosso discurso, a gente abre margem também para naturalizar esses tipos de violência. Então, prestem atenção aí no que vocês estão falando e reavaliem um pouco os conceitos. Pô, não poderia concordar mais com você, Felipe. É exatamente isso, esse recado que a gente quer passar. E, cara, a gente não tá fazendo isso por lacrar, é porque a gente realmente acredita nisso, galera. E a gente sabe que vocês podem não concordar com isso, mas essas são as nossas crenças. E quem acompanha o nosso canal sabe que essas são as nossas crenças, que isso são coisas que a gente permeiam toda a nossa produção de conteúdo desde o princípio. Então, se você achar isso estranho, tá achando que o canal se desvirtuou, que a gente só tem que falar de basquete, cara, a gente não vai falar só de basquete da forma que você imagina que seja só basquete. Esporte envolve tudo e a gente vai falar de tudo. Fechou, Felipe? Fechou, Heitor. Fechou. Acho que a gente conseguiu passar todas as nossas mensagens. Então, só repetindo também, acompanhe aí o nosso podcast em todas as plataformas que você quiser acompanhar aí, que você gosta de ouvir podcasts. Então, no YouTube, no iTunes, no Google, Spotify, Anchor, Podcast, no Castbox e qualquer outro agregador aí que você gosta de ouvir, a gente com certeza vai estar lá. E o que o Heitor falou também, deixa as suas perguntas para a gente responder no próximo episódio, deixa as suas também críticas ao programa, coisas que podem melhorar, coisas que a gente pode fazer diferente, beleza, galera? Então, um beijão, um abraço e até o próximo episódio. Falou, galera, tamo junto, é nóis, valeu!